Atos 2, então, nós vamos ver Pedro explicando que ninguém estava bêbado. Na verdade, ali estava se cumprindo uma profecia de Joel, e ele cita aqui no verso 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então Pedro diz que o Pentecostes era um cumprimento da profecia de Joel. Mas o interessante é que ele diz assim, que do meu espírito, né, citando lá Joel, assim diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. O interessante é que lá em Joel, o artigo, né, diz o seguinte, que nos últimos dias derramarei o meu espírito. Dá uma ideia de totalidade, né, de completo derramamento do Espírito Santo. E aqui Pedro, ele usa a palavrinha do, né, que do meu espírito. E do dá uma ideia de parte do derramar, não a parte inteira. Então se entende aqui que o Espírito Santo estava explicando, usando a vida de Pedro, para nos mostrar que o Pentecostes lá de Atos 2, comecinho da igreja, era o início, não a totalidade dessa experiência, não a totalidade do cumprimento da profecia de Joel. Então ali estava começando, era uma parte desse derramar do Espírito Santo que aconteceria e continuaria sobre a igreja inteira, em todas as épocas. Eu estou falando o que aqui hoje então? Eu estou mostrando textos, vou mostrar textos que nos dão a entender claramente, que comprovam, inclusive, as experiências que nós, como igreja, temos tido. Que o derramar do Espírito Santo, o falar em línguas, a manifestação dos dons espirituais são para hoje também. E ele continua dizendo, pregando aquele povo, e diz no verso 37 do mesmo capítulo 2, que o pessoal pergunta, e agora, que faremos? Compungidos, né? E aí Pedro responde, 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí vem o 39 é muito claro, diz assim, porque a promessa, e essa palavrinha promessa, você, quando assiste o primeiro vídeo, você vê lá, a palavra promessa, em Atos 1, Atos 2, Lucas 24, 49, que eram todas as promessas, os textos que falavam da promessa do derramamento do Espírito Santo, a palavra usada para se referir a esse batismo com fogo prometido era a promessa de meu Pai, como Jesus disse. E a mesma palavra é usada aqui. Porque a promessa, então a promessa do batismo com fogo, com o derramamento do Espírito Santo, vos diz respeito a vós. Então Pedro dizendo, olha, é para vocês aqui que estão me ouvindo agora, a vossos filhos, quer dizer, a geração seguinte, e a todos os que estão longe, inclui você e eu, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você é chamado de Deus? Eu também sou. Então a promessa, né, o dom do Espírito Santo é para mim e para você também. E há outros textos também. João 16, diz aqui verso 13, mas, aqui Jesus falando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, como aceitar que toda a verdade, toda a palavra, que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, não passará? Como que o Espírito Santo hoje não revelaria, não se manifestaria em sua totalidade, revelando toda a verdade? Porque cessariam os dons, cessaria o falar em língua, cessaria essas manifestações sobrenaturais de Deus. E esse texto aqui ninguém nega, tanto um cessacionista como um continuista,
Ninguém nega que esse texto é para nós hoje. Jesus estava aqui falando e no capítulo 17 de João, ele ora pelos seus discípulos e ele ora por todos aqueles que viriam a crer, orando por você e por mim. Então ele continua dizendo aqui no verso 13, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele dirá tudo e vos anunciará o que há de vir. E no 14, ele me glorificará. Não tenha dúvida que os dons do Espírito Santo glorificam, os sinais, os prodígios glorificam ao Senhor. Aliás, quando o Espírito Santo caiu, né, os discípulos em Atos 2 foram batizados, diz o texto que todos ouviam ali os discípulos engrandecendo o nome do Senhor e falando das suas grandes obras, glorificando, em outras palavras, o Senhor. Então falar em línguas está associado a falar das grandezas de Deus, a glorificar ao Senhor. Mas o 14 continua dizendo, ele me glorificará, o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Outro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 12, diz assim, Paulo diz então, 1 Coríntios 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. É a minha experiência, foi a minha experiência e a de vocês. Nós, né, gentios, não judeus, levados, guiados por ídolos mudos. Exatamente isso. E verso 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, é rejeitado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele está falando de uma experiência que todo cristão tem. Ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então eu sou morada de Deus, eu sou tocado, regenerado. O Espírito Santo me convence do pecado, juízo e justiça. Mas veja que ele está falando tudo isso num contexto dos dons, né? Eu não quero, irmãos, diz Paulo, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E o texto em lugar nenhum sugere que isso se referia, né, à época apostólica só, e muito menos somente aos apóstolos, como alguns dizem. Os dons eram para os irmãos. Então, portanto, irmãos, não quero que sejais ignorantes. E ele vai dizendo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito continua o mesmo. Por que os dons teriam cessado? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os ministérios cessaram? Não. Por que então somente os dons cessariam? E do verso 8 em diante ele vai citando os 9 dons, né, os famosos 9 dons do Espírito Santo. E aí no verso 11 ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, lugar nenhum sugere que acabaram. E aí você vê aqui verso 28, veja, é o mesmo contexto. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Por que variedade de línguas cessou? E governos, socorros não cessaram. Então, não há a menor sugestão no texto que um tenha cessado, que não seria para hoje, e os outros continuariam, como governos, socorros, os doutores, os mestres, até hoje estão por aí, mesmo nas igrejas cessacionistas. Então os mestres cessaram,
esses dons ministeriais, né? O dom de governo, de socorro, não cessaram, mestres não cessaram, mas variedade de línguas, os dons de curar, os milagres cessaram. Eu estou lendo o verso 28 de 1 de Coríntios 12. E 29 ele vai dizendo: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Os profetas cessaram? São todos doutores? Nós temos doutores até hoje. Doutores não cessaram, mas profetas cessaram? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? E aí Paulo arremata no verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Capítulo 14, da mesma primeira carta aos Coríntios, por exemplo, diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É claro que ninguém vai dizer que seguir o amor tenha cessado. E no mesmo contexto imediato, verso 1, mesma linha: segui o amor e procurai com zelo. Então ele incentiva a procura. Você vai encontrar igrejas, ministérios, irmãos, que dizem o seguinte: não, eu preciso de maiores provas, eu não sou um cessacionista fechado, eu sou um cessacionista aberto. Careço de maiores provas que os dons são para hoje, a utilidade deles para hoje. E nenhum deles nega que nós devemos seguir o amor, como diz aqui, 1 de Coríntios 14, 1. Mas exatamente na mesma linha, em seguida diz: e procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Isso aqui, inclusive, é um outro assunto que a gente vai estar tratando.